Ainda falando sobre violência, um relatório da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária aponta que criminosos do Comando Vermelho tentam cercar o complexo de Jericinó, conglomerado de 22 unidades prisionais localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. O objetivo da facção seria tomar os bairros próximos para formar um cinturão ao redor das unidades e os então detidos, estão detidos, aliás, os principais chefes do grupo criminoso do Comando Vermelho. Essas áreas são utilizadas para práticas ilícitas como arremesso de drogas, de celulares, para dentro das prisões e podem servir como um instrumento para facilitar possíveis fugas. O complexo de comunidades que o Comando Vermelho tenta invadir é composto pelo Jardim Bangu, Catiri e Vila Kennedy, e as ações geram pânico entre os moradores da região, com intensos tiroteios desde o início do ano. Por causa dessas ações dos criminosos, a polícia precisa reagir, só que muitas vezes nesses confrontos, as pessoas que nada têm a ver com aquela situação acabam sendo vítimas. Não é mesmo, Palumbo? Exatamente isso, né? O crime está cada vez mais audacioso. Quando teve aquela fuga no presídio de segurança máxima, eu fiz uma indicação, que é um instrumento legislativo, indicando ao ministro de Estado, Lewandowski, para que ele utilizasse cães. O cão, ele é muito mais barato, ele não tem hora extra, ele não dorme, ele não falta. E isso evita fugas através de tatu. O que é tatu? São os buracos que os presos fazem para fugir. Eles são muito espertos, eles ficam a maior parte do tempo sem fazer absolutamente nada, fica na ociosidade completa. Tanto é que naquela fuga eles conseguiram imitar exatamente como era a parede. E como é que é feito isso? Você pega a pasta de dente, você pega um papel higiênico, faz assim com as mãos e ele fica exatamente como é a parede, branca. Eles são extremamente audaciosos. E ali é mais uma forma do Comando Vermelho, do crime organizado, a facção, ficar perto daqueles que são os seus verdadeiros líderes. Não é porque o bandido está preso que ele deixa de ser líder. Muito pelo contrário. Fiz prisões aqui no estado de São Paulo, onde os bandidos falaram para mim que iam descansar, iam pegar um celular e ia trabalhar, entre aspas, é o que eles falam, pelo celular, cometendo crime, dando ordens, participando do tribunal do crime. Todas as vezes que tem um tribunal do crime, por exemplo, liga-se para alguém que está dentro da cadeia. E muitas vezes a ordem de se matar ou não esse indivíduo vem de dentro da cadeia. Por isso que eu falo, e sempre vou repetir aqui, pouquíssimo se fala sobre os policiais penais que vivem nesses barris de pólvora, que entendem muito de preso. Eles entendem muito mais de preso do que delegado, do que juiz, do que promotor, do que coronel da polícia militar. Estão sempre à margem da segurança pública, estão sempre desvalorizados, estão sempre deixando a míngua. Só que eles são os verdadeiros captadores de informações que chegam no Ministério Público, chegam no Poder Judiciário, chegam nas autoridades policiais, chegam através desse pessoal que a gente costuma dizer que são as pessoas, os funcionários, os policiais penais do fundão, que estão ali no convívio com o preso, que sabe o que é pagar uma boia, que é, por exemplo, dar a marmita, que é pagar um jumbo, que sabe o que é o boi no banheiro. Muita gente não sabe nem o que é boi. Se você perguntar para um juiz o que é um boi numa cela, não sabe. O que é um promotor, também não sabe. Que é um delegado, não sabe também o coronel. O boi é onde ele faz as necessidades, que não é um vaso comum, geralmente é aterrado, fica no chão, onde ele não consegue tirar as lâminas lá de cerâmica e fazer uma arma de fogo, mas não tem a vivência disso. Então nós temos que enaltecer esses policiais penais. Pode ter certeza que esse tipo de informação aí, embora o mérito vá ficar para o secretário, para o promotor, para o delegado, essas informações saem de dentro da cadeia através dos policiais penais que estão sempre sendo desvalorizados pelos governos estaduais. Sempre são esquecidos. Você bem enfatizou o trabalho dos policiais penais, dos agentes penitenciários. Eu me lembro daquela situação aqui no estado de São Paulo, onde os agentes penitenciários conseguiram detectar uma carta que seria um plano para matar o promotor do GAECO aqui do estado, Lincoln Gaquia. E por conta disso também que começou a remoção de um dos principais líderes do PCC para a Penitenciária Federal. E foi o próprio promotor que fez todo o ofício, todo o trâmite, quando o governador lavou as mãos quanto a isso, né? Ninguém queria se envolver também, colocar o rosto ali e falar, olha, vou te mandar para uma penitenciária federal, porque as regras ficam mais rígidas quanto a isso também, quando eles são transferidos
para as penitenciárias federais. A comunicação entre eles fica mais limitada, eles não conseguem ter acesso e muitas vezes são limitados até de visitas íntimas. Então não tem regalias nas penitenciárias federais. E esse plano foi descoberto justamente por conta do trabalho dos agentes. E muitos outros também são descobertos. Eles acompanham a movimentação nas penitenciárias e realmente tem um trabalho que é muito importante para a segurança pública. Agora, falando sobre a situação do Rio de Janeiro, Mota, você conhece esse complexo com 22 unidades onde foi detectado esse plano? Essa situação não é incomum no Rio de Janeiro, David, porque as comunidades no Rio de Janeiro estão em praticamente todos os lugares. Eu não conheço esse complexo especificamente, mas eu vivenciei, tive conhecimento de uma situação parecida com um estabelecimento de internação de adolescentes em conflito com a lei, né, que é o termo oficial que você usa para criminosos com menos de 18 anos. Você não pode chamar criminoso, você tem que dizer adolescente em conflito com a lei. Eles não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. Então, um sujeito de 17 anos que mata alguém, ele não comete homicídio. Ele comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Isso aí já explica, né, como é que a gente chegou nessa situação. Mas, nesse caso específico, esse estabelecimento era um lugar, né, não é uma prisão, é um local de internação de menores e completamente cercado por comunidades. Então, os agentes, para chegar lá e sair, tinham praticamente que pedir licença aos donos ali do local. Isso não é uma coisa incomum aqui no Rio de Janeiro. Existem vários locais onde, para você exercer algum tipo de atividade econômica, seja ela qual for, você tem que pedir licença aos donos do pedaço. Eu tive a informação, não faz muito tempo, de um desses locais onde o dono cobrava uma taxa para quem se mudava para lá e uma taxa para quem queria se mudar de lá. Então, até para ter o direito de chegar na sua casa e sair, você tinha que pagar a quem controlava ali. Os estabelecimentos prisionais não vão ficar livres dessa situação. É uma situação que afeta todo mundo e é sempre bom lembrar que é neste contexto que estão querendo, né, colocar ainda mais restrições ao trabalho da polícia. Entre esse cinturão que foi formado, entre as ações, né, desse cinturão que foi formado, o arremesso de celulares, provavelmente para aplicação de golpes, né, Palumbo? Exatamente, né? Não só para aplicação de golpes, né? Mas também para dar ordens do crime, né? Saber aonde eles vão executar os próximos passos do crime. O crime ele é extremamente rigoroso quanto à hierarquia. No crime não tem audiência de custódia. Ou você cumpre a hierarquia ou você vai morrer. No crime não tem essa de passar a perna e ficar por isso mesmo, esperar uma penazinha de estelionato de 1 a 4 anos e passar por uma audiência de custódia, tomar um suco e ir para tua casa. Não, eles vão te matar. É assim que funciona no crime. Eles governam, entre aspas, pelo medo. E lá se paga com a vida. Quando você tem um preso novo numa cadeia, eles fazem uma entrevista. Eles querem saber de onde você veio, como é que você cometeu o crime, o histórico da sua família. E se você tiver um mínimo de condição financeira, você vai ter que pagar para ficar lá na cadeia. Não é de graça, não. É assim, a grande fonte uma das grandes fontes de renda do PCC aqui, que comanda praticamente todos os presídios aqui do estado de São Paulo, é essa. Então, um playboy foi preso, está no presídio comum. Eles vão descobrir quem são a sua família, quem é a sua família. Você vai ter que pagar para ficar lá. Se você for um pé de chinelo, aquele bandido que a gente costuma dizer antigamente, pé de chinelo, você vai dormir no boi. Onde é o boi? Do lado do vaso sanitário. É lá que você vai dormir. Agora, se você é um faccionado, você já chega com a pompa de rei. Você vai pegar a melhor cela, você vai pegar a melhor jega. O que é jega? É a cama deles, que eles costumam dizer. Você vai pegar os melhores lugares. É assim, e você vai comandar e mandar a cadeia. Não tem dessa de força. Eu sou musculoso, sou lutador de jiu-jitsu, eu vou bater... Não, você pode ter 1,5 m, você pode pesar 60 quilos. Se você estiver no topo da hierarquia do crime, você vai mandar. E quem não obedecer, vai morrer.
e os presos não ficam de graça. Uma das grandes fontes de venda de renda dessas facções são a exploração tanto da família quanto do próprio detento. E muitas vezes eles têm que pagar oferecendo familiares para visitas sexuais. Então você tem uma irmã que é de interesse do preso, você está devendo, vai oferecer a sua irmã. Quer dizer, vai oferecer não. Você vai dar a sua irmã, senão você vai morrer. É assim que funciona na cadeia. Como a gente costuma dizer na gíria policial, poucas ideias, ou faz ou morre. Agora, algo precisa ser feito em relação à asfixia das facções, né, Mota? Porque a gente vê um crescimento cada vez maior desses grupos criminosos e muitas pessoas até se colocam a favor das facções criminosas. Eu recentemente estive no Nordeste, mais especificamente em Pojuca, onde fica Porto de Galinhas, e por lá existe o Comando Litoral Sul. Sabe o que acontece? Todos os, até mesmo o motorista de aplicativo com quem eu andei, ou até mesmo o rapaz que me atendeu na barraquinha, eu ficava meio preocupado, porque a gente está acostumado com o litoral de São Paulo, né, usando cordão de ouro que você nunca, na verdade, pode usar, ou até mesmo o seu celular. Ele falou, não, pode ficar tranquilo aqui, que aqui tem um comando aqui. Eu falei, mas que comando é esse? Porque eu não vi policiamento, e realmente a gente não vê policiamento pelas ruas lá. Eu não vi nenhuma viatura por lá. O que eu vi foi uma Guarda Civil Metropolitana, apenas, nos 8 dias que eu fiquei lá em Pojuca, no Nordeste, no Pernambuco. E ele disse, não, o comando é o Comando Litoral Sul, onde uma facção, ela estabelece a segurança aqui, que se alguém fizer alguma coisa, aí eles tomam as atitudes. Então, assim, as pessoas colocam a favor, muitas vezes, da facção, sendo que o Estado que deveria agir, Mota. O Brasil corteja o caos há muito tempo, David. O problema disso é que um dia o caos chega. Essa situação que você descreveu aí, num lugar turístico, né, muito bem frequentado, ela já é há muito tempo a realidade em áreas pobres do Brasil. Então, há muitos locais onde a polícia não consegue mais entrar, porque se quiser entrar, se tiver que entrar, tem que entrar numa operação de guerra. E aí vão dizer, né, olha, a polícia de novo matando inocentes. Então, essa escolha que foi feita no Brasil por privilegiar o criminoso, os direitos do criminoso, né? Isso tem até um nome bonito, chamado garantismo penal. Eu prefiro o nome que o procurador de justiça, Diego Pesce, e o promotor de justiça, Diego Pesce e Leonardo Jardim, deram a isso, que é bandidolatria. Essa adoração do criminoso. Isso tem consequências seríssimas. Uma delas é isso que você está dizendo, que você descreveu, foi a substituição do Estado por um outro Estado. E é um absurdo, né, Palumbo? Porque você acaba torcendo pela facção e não realmente pelo cidadão de bem que deveria agir, que é o Estado brasileiro, né? A Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil por meio da investigação, porque, claro, eles oferecem essa segurança, mas, em contrapartida, eles atuam no tráfico de drogas. Perfeito. Eu estive também neste local, aliás, é maravilhoso o Porto de Galinhas. Uhum. Acontece exatamente isso. O que eles fazem? Não mexam com os turistas, porque muitos deles compram drogas. E aí vocês vão atrapalhar nosso comércio. Então não roubem os turistas. Não vá lá mexer na correntinha dele, no celular dele, porque isso não é interessante para o crime. E se vier reclamação, eles vão descobrir quem fez. Se vier reclamação, olha, turista tal foi roubado, fez um boletim de ocorrência, vai chamar a polícia para o local. A polícia vai ter que agir. E aí vai atrapalhar o tráfico de drogas, que é onde eles ganham a maior parte do dinheiro, através dos territórios dominados pelo tráfico de drogas. E mexer com o turista é mexer com uma fonte de renda. Eles não querem dinheiro do roubo, da correntinha, do celular, não. Eles querem que muitos desses turistas que são usuários vá até a boca de fumo ou peça via motoboy ou algum aplicativo que eles consigam trazer esse tipo de droga com alguém que se corrompeu e leve a droga para eles. É lá que está a fonte de renda para eles. Então, para o crime, não é interessante você sair roubando. Um dos locais onde tem pouquíssimos índices de roubo e furto são nas biqueiras, nas bocas de fumo. Se você pegar aqui em São Paulo, posso citar algum exemplo. Na Roberto Marinho, esquina com Cristóvão Pereira. Roberto Marinho com Palmares.
Muniz de Souza. É muito pouco os índices de roubo e furto. Por quê? Porque os próprios traficantes colocam essa regra. Você não tem quebra-vidro. É muito difícil ter quebra-vidro ali na Roberto Marinho com a Palmares ou com a Emboabas. Não tem, porque nessas esquinas tem bocas de fumo. Se você vai lá e quebra o vidro dos carros para roubar um celular, um bandido vai lá e faz isso, obviamente vai chamar a atenção da polícia. E aí vai acabar com a maior fonte de renda do crime organizado neste país, que se chama tráfico de drogas. Eles não querem problema ali na sua região, aonde eles dominam o tráfico de drogas. Muito se fala aqui no estado de São Paulo que os governos, principalmente os anteriores, não estou fazendo juízo de valor deste governo atual, que está fazendo bastante pela segurança pública, mas os governos anteriores falavam, diminuímos os índices de homicídio. Balela, quem diminuiu os índices de homicídio aqui na cidade de São Paulo especialmente, foi o PCC, que a partir de uma determinação começou a proibir de se matar. Eu trabalhei no Capão Redondo, extremo sul da cidade de São Paulo, fazia 10, 12 locais de homicídio numa noite. Numa noite de final de semana eu fazia 10 locais de homicídio, 10 mortos ali. E todas as vezes que tem um local de homicídio, fica a perícia, fica a PM preservando horas e horas, vem a polícia científica e tem a polícia civil. Ou seja, você enche de viaturas por causa de um homicídio, aquele território dominado pelo tráfico, acaba a venda momentânea de drogas porque tem a polícia ali parada, vai impedir a venda de droga, e para o crime isso não é interessante. Então eles criaram o Tribunal do Crime, aonde os chefes das facções decidem, muitas vezes estão dentro da cadeia, quem vai morrer e quem vai sobreviver, quem vai tomar apenas uma surra ou quem vai pagar com a vida. E quando eles resolvem matar, eles pegam esse corpo, levam para um local desconhecido, enterram nessas valas clandestinas e aí se tem a estatística de desaparecimento. Então, quem diminuiu os índices aqui de homicídio no estado de São Paulo não foi governador nenhum, não. Foi o crime organizado.